Tá ligado? Não estão me ouvindo ainda não? 1 de Pedro, capítulo 2. Vou ler apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 5. Aqui está pipocando um pouquinho. Diga, não precisamos de pipoca esta manhã. Mas nós podemos conviver com isso. Amém? Glória a Deus. Podemos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Quem precisa de uma Bíblia? Só fazer assim, ó. Se você não tem, não trouxe, ainda tem lá atrás. Aqui um irmão precisa. Quem pode trazer aqui? Natália, Hugo, o irmão aqui, ó. Mantenha a mão levantada, por favor. É esse irmão aí. Aí, glória a Deus. Vamos ler juntos? Vamos. O versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois o quê? Edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Para quê? A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado, bendito, exaltado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio dele, tudo acontece por intermédio dele. Tudo foi criado por ele, para ele. Glória a Deus. Diga, eu fui criado por ele e para ele. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui para estudar a tua palavra. Diga agora, Senhor, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra, porque a tua palavra é vida para os nossos corações. Obrigado, em nome de Jesus. Agora eu peço também pelo pregador, que tu venhas nos inspirar agora, Senhor. Que tu venhas falar, que tu venhas despertar o meu ser, para que a tua mensagem possa ser pregada e atingindo o objetivo no coração de cada pessoa aqui presente. Só tu sabes as necessidades do dia. Só tu sabes as necessidades dos corações. Toca em cada um, para a tua glória, para que teu nome seja exaltado, porque tu és um Deus grande. Podemos sentar. Como vimos semana passada, Deus está nos chamando para um tempo de restauração. Vimos com Elias, aprendemos com Elias, que durante essas épocas que Deus determina, tudo tem o seu tempo, determinado por Deus aqui na terra, mesmo durante o momento e a fase que Ele determina restauração, nós temos a nossa parte, nós temos aquilo que fazer. Deus não faz todas as coisas, Deus escolheu operar nessa terra, através da sua igreja, através de cada um de nós. E por isso, nós precisamos discernir o tempo em que estamos vivendo. E sim, estamos discernindo, é um tempo em que Deus quer restaurar. São 7 anos de igreja, Deus vai fazer grandes coisas. Mas além de discernir e identificar o tempo, discernir e identificar a nossa parte, a nossa tarefa, aquilo que nós precisamos fazer para que Deus venha realmente manifestar o poder, que Deus venha realmente manifestar a glória dele, de tal forma que vidas sejam restauradas. E dentro dessa perspectiva de entender a visão ampla daquilo que Deus começa a fazer em 2014, eu faço uma primeira pergunta para cada um de nós que aqui está hoje. Qual o propósito de nossas reuniões na casa de Deus?
Se você tivesse que responder, qual o propósito dessa reunião hoje aqui? Qual o propósito das reuniões nas igrejas em geral? O que você responderia? Pode responder. Rapaz, não tem propósito nenhum, foi a primeira resposta. Silêncio total. Não, nós viemos aqui, por exemplo, para adorar ao Senhor. O que mais? Para servir ao Senhor. O que mais? Para louvar ao Senhor. O que mais? Para aprender a palavra do Senhor. O que mais? Para tocar vidas. O que mais? Para ser tocado pelo Senhor. Para ser renovado pelo Senhor. E assim nós vamos para evangelizar. E assim nós vamos listando um monte de propósitos. Daqueles que estamos acostumados a pensar, e na verdade são os propósitos que nós estamos nos acostumado a vir à casa do Senhor. E muitas vezes nós nos esquecemos de um propósito grandioso, de um dos principais propósitos para que o povo de Deus se reúna. E essa resposta não pode ser dada assim, sem uma base bíblica. E por isso, antes de eu responder e entender o propósito da nossa reunião aqui nesse santuário, ou em qualquer outro santuário, ou até nos grupos que se reúnem nas casas, eu preciso entender qual é o propósito eterno de Deus. Repito, antes de entender o propósito de estar aqui, eu preciso abrir a visão e entender um propósito ainda maior, uma visão ainda mais panorâmica, para entender o propósito eterno de Deus para o ser humano. Quem quer aprender esse propósito? Esse propósito está definido, ele está estabelecido aonde? Aonde? Na palavra de Deus. E toda vez que você quiser entender sobre propósitos de Deus para o homem, coisas que Deus faz, vai em Gênesis, em primeiro lugar. Porque em Gênesis você vai entender aquilo que Deus planejou para o homem. Ele criou para nós o quê? Um paraíso, e depois nos criou o que? A imagem e a semelhança de Deus, ou seja, com a capacidade de nos relacionarmos com quem? Com Deus, com a capacidade de nos amarmos uns aos outros, porque Deus é amor. Então aqui começa a definição. E quando você olha para o paraíso, e quando você olha para Adão, antes dele cair, você já entende ali que Deus andava com Adão. Deus andava em comunhão com Adão. Deus quer habitar com o homem. Deus quer se relacionar com o homem. Aleluia. Deus quer amar o homem. Deus quer ser amado pelo homem. Aleluia. Uma comunhão, um propósito. Deus quer habitar com o homem. Aleluia. E veja, depois que Adão peca, quando há a caída, a queda do homem, o homem se separa de Deus, porque Deus é santo, e o homem agora impactado pelo pecado, não pode tocar a Deus. E aí há uma separação, e nessa separação vem a morte. Mas Deus jamais esqueceu do homem. Deus jamais abriu mão do homem. Deus continua amando o ser humano que Ele criou. Então Ele começa a implementar gradativamente o plano de restauração do homem. Restauração de quê? Da presença dEle no ser humano. Ele chega para Moisés no deserto, ele primeiro, estavam todos afastados, ele chama o povo em Abraão, e depois em Moisés, ele liberta o povo que estava cativo no Egito, e chama lá em Êxodo 25, ele chama, não precisa abrir, ele chama, vamos abrir,
é importante. Êxodo 25. Um versículo só. Eu vou ler. E me farão um santuário, para que eu possa, o quê? Ninguém chegou ainda? Para que eu possa habitar no meio deles. Veja, o plano eterno de Deus está aí ainda. Deus não abriu mão. Ele deseja habitar com o povo. E ele chama para Moisés: Moisés, está tudo bem, já tirei vocês do Egito, agora vamos lá, vamos implantar. Eu quero habitar no meio do meu povo. Faz aqui um tabernáculo do jeito que eu vou definir, para que vocês possam se aproximar de mim, porque eu quero viver em comunhão, eu quero habitar com o homem. E a gente pode olhar para o passado e ver como gradativamente a comunhão do Senhor com o homem, com o seu povo, foi sendo realizada e foi evoluindo. Vai evoluindo em Jesus, vai evoluindo no Novo Testamento, o templo vai mudando, o tipo da presença vai mudando, até que no futuro, o plano, na segunda vinda de Jesus Cristo, o propósito eterno de Deus será totalmente realizado. Venha comigo, Apocalipse 21. É o meu Deus, quão grande é o meu Deus. No início. Quão grande é o meu Deus, cantarei. É o meu Deus, todos hão de ver quão grande. E esse Deus maravilhoso, grande, que apesar do pessoal achar que as coisas estão fora de controle, não, Ele está passo a passo implementando o plano de restauração, até chegar lá na segunda vinda, 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis que o tabernáculo, não mais de Moisés, não mais de Davi, mas o próprio tabernáculo com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Deus começou em Adão, habitando com o homem. Vem o pecado, Deus começa o plano de restauração, e esse plano é implementado aqui na terra gradativamente, e a presença de Deus vem sendo colocada em nossas vidas, em diferentes épocas, de forma diferente, mas um dia esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, há de cumprir o propósito eterno dele, e ele descerá, e ele nos encontrará, teremos um novo corpo e habitaremos com ele para todo e sempre. Aleluia. Diga comigo: o propósito de Deus é habitar com o seu povo. Então veja, de um lado Deus quer habitar com o seu povo, de outro lado, a nossa visão, eu não posso viver sem a presença de Deus. Eu fui criado para ter comunhão com Deus. Só quando a presença de Deus é derramada na minha vida, é que eu começo a receber a paz, é que o vazio da minha alma começa a ser preenchido, é ali que eu começo a entender a paz que excede todo entendimento, ali que eu começo a entender a alegria da presença e da comunhão com o Senhor.
Diga, eu não posso viver sem a presença de Deus. Como enfrentar um mundo tão cheio de violências, tão cheio de incompreensão, sem Deus? Quase impossível. E à medida que as épocas vão passando, o tempo vai passando, cada vez vai se tornar mais difícil. De um lado, então, Deus quer, esse é o propósito eterno dele. Ele criou o homem para habitar com ele, e Deus vai habitar com o homem. De outro lado, eu e você precisamos dessa presença. Eu sei que lá no futuro, a presença vai ser plena. Eu em Deus e Deus em mim. Mas e hoje? Dentro desse propósito eterno, qual é o meu propósito aqui hoje? Dentro dessa visão maravilhosa que a Bíblia nos dá, o que cabe a nós fazermos nos dias de hoje? O que nós fazemos então aqui, quando nós nos reunimos? O que nós não devemos deixar de fazer quando nós nos reunimos? Venha comigo em Efésios. O passado era o tabernáculo de Moisés. E hoje? Assim, 2:19, chegamos lá? Enquanto o pessoal vira a página. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o que? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, quem Ele é? A pedra angular, o fundamento básico, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Somos edificados para a habitação de Deus. Qual é o propósito de Deus? Habitar em nós. E o que nós precisamos fazer? Nos edificar. Um templo espiritual está sendo edificado para que Deus, ainda na nossa era, nos nossos dias, possa cada vez mais habitar. E quando Ele começa a habitar, quando o templo começa a ser edificado, Ele vem com a sua presença e começa a se manifestar. A glória do Senhor se manifesta no templo. Não o templo físico necessariamente, mas o templo que está sendo edificado nos nossos dias. Qual o propósito? De virmos aqui e cada reunião na casa de Deus, que chamamos isso casa física de Deus, o propósito é edificar um lugar, não físico, mas edificar um lugar para a habitação de Deus. Você pode dizer para mim isso aí, repetir? Qual é o propósito das nossas reuniões? Edificar um lugar para o quê? A habitação de Deus. Ele quer habitar em nossas vidas, aleluia.
É necessário que a gente enxergue essa visão do corporativo. Porque todos ouvem, vós sois o quê? Templo do? Mas nós ouvimos essa voz e lemos, eu sou o templo do Espírito. O que você realmente é. Mas tem mais coisa aí, porque nós somos templo do Espírito. Jesus é a pedra angular, os profetas, os apóstolos, e cada um de nós somos pedras vivas, disse Pedro, nesse edifício que está sendo edificado para que Deus possa habitar em plenitude. É importante entender isso. Porque nesse ano em que você e eu recebemos do Senhor, que é um ano de restauração, é um ano que Ele quer manifestar a sua glória, é necessário que nós, como igreja, aprendamos a edificar um lugar, para que Deus possa habitar em plenitude. Aleluia. Então, essa série que começa hoje, ela vai nos dar alguns aprendizados, algumas coisas que estão aqui na Bíblia, a gente se esquece às vezes, importantes, para que esse propósito possa ser realizado, e para que Deus possa derramar da glória dele. Quem quer ver a glória do Senhor? Se assim não é uma habitação para Ele, Ele não vem. Quando a gente não entende isso, muitas vezes a gente vem para a igreja, o que eu já vim também, mas há um momento que você tem que mudar a visão. A gente fica com uma visão muito pequena do que é um culto, do que é a igreja. E se nós não tomarmos muito cuidado, nós vamos ver a igreja apenas como seguidores de bênçãos. E nós vamos perder a visão daquilo que Deus vai fazer. E como seguidores de bênção apenas, cuidamos cada um de nós e não conseguimos edificar pedra sobre pedra, um corpo, um edifício, para que Deus possa operar em plenitude. Resultado, as bênçãos apenas vêm uma aqui, outra ali, outra acolá, mas Deus não quer isso. Deus quer muito mais do que isso. E quem quer muito mais do que isso, dá um glória a Deus. A partir de agora, então, nós vamos aprender como edificar um lugar para a habitação de Deus. E não físico, um lugar espiritual. Primeiro vamos olhar para trás. Porque as pessoas esquecem que o Velho Testamento, a palavra de Deus se compõe como um todo, Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento faz parte da palavra de Deus e Ele nos dá muitos ensinamentos. E a maioria das vezes Ele nos dá sombra, Ele nos dá ponteiro para aquilo que vai acontecer. E quando eu vou para trás e leio o tabernáculo e vejo que Deus estabeleceu para encontro, para habitação, Deus com o povo, eu aprendo e coloco e aplico nos dias de hoje. Amém? Hoje eu vou dar só uma panorâmica e depois eu vou em algumas coisas. Se você olhar para o tabernáculo, Deus está dizendo: Moisés, eu preciso cumprir o meu propósito. Eu não sei viver longe do homem, e o homem não sabe viver longe de mim. Então eu quero habitar com o meu povo. Eu sou santo, então eu vou criar algumas regras para que eles possam se achegar a mim. Lembra-se disso? E ele criou lá o tabernáculo, e você pode ler Êxodo, e você pode ler Levíticos, talvez a gente volte durante a série a mais detalhes. Mas o mais importante que eu gostaria que você entendesse, é que desde lá, no Velho Testamento, e também em quase todas as religiões pagãs, 3 elementos básicos são identificados nos tabernáculos ou nos templos que buscam a Deus. 3 elementos que eu vou começar a analisar.
Primeiro, o templo. O tabernáculo era lugar de habitação de Deus. Então, qualquer que seja a religião pagã, tem sempre o quê? Um templo, em que as pessoas dizem, ali é o lugar onde aquele Deus habita. Segundo lugar, todas essas religiões têm o quê? Tem um sacerdote, que é aquele que é o mediador entre as pessoas e aquele Deus. Ele recebe os sacrifícios, as ofertas e entrega a Deus. Ele é um mediador entre o povo e Deus. Terceiro, sempre tem uma oferta, sacrifício. Se você vai em qualquer culto pagão, você vai ver animais sendo sacrificados e oferecidos. E você nota que esses três elementos existem no Velho Testamento, exatamente iguais. O templo, que na época era apenas um tabernáculo, um acampamento chamado lugar de encontro com Deus, era acampamento que eles ainda estavam no deserto, tinham que se movimentar, não podia ser um templo. Mais tarde, então, Salomão fez um templo, um lugar físico. Tinham sacerdotes. Quando começou no tabernáculo, eram sacerdotes, o sumo sacerdote se chamava Joãozinho. Reinaldo, sumo sacerdote, irmão de Moisés, começa com Arão. O sumo sacerdote tinha um sumo sacerdote e tinha na família dele um conjunto de sacerdotes. O sumo sacerdote e vários sacerdotes. E havia também sacrifícios, uma série de sacrifícios. O ofertante chegava lá, o pecador chegava lá, vamos resumir, tem vários, né? Chegava lá com o seu animal, com o seu sacrifício, e impunha as mãos sobre o animal, dizendo, na frente do sacerdote, que confessava os pecados, dizendo, esse animal aqui é o meu substituto, o sangue dele vai ser derramado para que os meus pecados sejam perdoados. Matava o animal, entregava na mão do sacerdote, que era responsável, suponha que aqui fosse um altar, ele era responsável em colocar a oferta, examinar a oferta para ver se era de acordo com o que Deus queria, e colocar a oferta sobre o altar e oferecer a Deus. Amém? E aí depois o sacerdote trazia a resposta, dizendo, os seus pecados estão perdoados. Pode ir, Joaquim, pode ir, Joãozinho. E Joaquim e Joãozinho saíam daquele lugar. Então Deus estabeleceu um lugar para ter encontro com o seu povo e colocou as regras, e os três elementos básicos estão ali, separados e facilmente identificáveis. À medida que o tempo passa, tabernáculo, acampamento, templo, os três elementos facilmente identificados. Até que vem quem? Jesus Cristo. E vai dar um novo pulo, vai dar um novo salto. E de novo vai alterar a forma de encontro com Deus. Antes a forma era física, Deus estava lá no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano para ter o contato com a presença de Deus. Lembra disso? Mas aí vem Jesus Cristo a essa terra, e Jesus Cristo vem, faz o sacrifício dele e rasga o véu. Aleluia. E todos nós podemos ter acesso à presença de Deus. É uma nova fase, é uma evolução do acesso. E Pedro, então, vendo todas essas coisas e fazendo analogia desses três elementos básicos, escreve 1 de Pedro 2. E você vai ver aí os três elementos identificados. Para que você entenda como é que é agora a habitação de Deus. O versículo 4 fala de Jesus como a pedra angular. Ó, sem fundamento não tem prédio, sem Jesus não tem templo. Só através dele, ele é a base. Depois, vós mesmos como pedras que vivem. Diga, você é pedra viva, pode falar para o seu irmão.
sois o quê? Edificados. Casa espiritual. Então está aí o templo. O templo já não é físico. O templo agora é o quê? Espiritual. E nós somos o quê? Pedras vivas. Nós não somos apenas um templo onde Deus habita. O plano de Deus é muito maior. Ele quer habitar no meio do seu povo. Então ele está edificando um templo que agora é espiritual. Para seres o quê? Pode ler. Sacerdócio ao segundo elemento. Sacerdote. Nós agora somos sacerdotes. A fim de oferecer. Olha o sacrifício aí. Mudou um pouquinho de característica, mas está aí o sacrifício. Espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Os 3 elementos estão aí. Pedra viva, conexão com o templo. Sacerdote santo. Somos sacerdotes. E, além disso, o terceiro elemento, as ofertas. Os sacrifícios. Houve uma evolução. Porque Jesus foi o grande sacrifício, Ele foi aquele que se entregou por nós, e não precisamos mais derramar o sangue de nenhum animal, porque o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro sem mácula, foi totalmente vertido em nosso favor, e totalmente aceito pelo nosso Deus. Não precisa mais desse tipo de sacrifício, pelo pecado, pela nossa culpa, mas ainda temos como sacerdotes, de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. É necessário que você saiba que, embora os 3 elementos agora estejam misturados em nós, porque eu sou sacerdote, não deixo de ser templo do Espírito, e eu também tenho que entregar o meu sacrifício. Então os 3 elementos estão em mim. Podem não ser percebidos ao olho físico, mas a função continua tendo que ser exercida. De outra forma, porque há uma evolução, mas você continua tendo que ser templo do Espírito, sacerdote, oferecer a Deus. Hoje eu queria então começar por aquele que, quando eu estava de férias, Deus me incomodou, pelo primeiro elemento. Quais são os 3 elementos? Templo, sacerdote e sacrifício. Está meio calor hoje aqui, muita gente assim. Vou começar a analisar o sacerdote. Vou olhar para trás e ver como o sacerdote fazia. Vou ver a evolução na palavra e ver o que eu preciso fazer para que eu possa edificar o quê? A casa de Deus, para que Deus tenha liberdade no nosso meio. Quem quer isso, dá um glória a Deus, né? Primeiro, Apocalipse 1:6. Hoje é a base de tudo. Agora vamos ver a importância do sacerdote, irmão, nos dias de hoje. Apocalipse 1:6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Não é que nem o Velho Testamento, que era só a família, a descendência de Levi. Não. Todo aquele que crê agora tem um sumo sacerdote, uma nova linhagem. Qual é o nome do sumo sacerdote? Jesus Cristo. E todos nós somos um reino de sacerdotes que servimos ao Rei dos Reis. Aleluia.
E o que é um sacerdote? Olha, vamos falar muito ainda, umas 2 ou 3 mensagens sobre isso, mas hoje eu quero que você saiba que o sacerdote, antes de tudo, é um representante do homem diante de Deus. Jesus, o sumo sacerdote, aquele que nós vamos procurar entender o que ele faz para fazer igual. Jesus, o sumo sacerdote, ele foi um mediador entre Deus e o homem. De um lado, posso fazer uma figura que talvez não seja correta, mas é uma figura que, para você se lembrar, de um lado naquela cruz, quando ele fez assim, é como se de um lado tivesse a humanidade e de outro lado tivesse o nosso Deus. E ele, naquele sofrimento, ele trouxe de volta, quebrando e pagando os pecados e a força do pecado. Ele une então os homens a Deus e Deus aos homens. Ele reconcilia. Então o sacerdote, ele tem o ministério de reconciliação. Ele também tem, Jesus Cristo subiu e hoje ele está onde? À destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Se você é sacerdote da linhagem de Jesus Cristo, saiba que você deve interceder pelos seus irmãos. E a última coisa que eu gostaria que vocês entendessem, você já sabe que você deve interceder, é a tua função, tem outras. Mas sem o sacerdote, o que acontece no templo? Venha comigo em Levíticos 6. É o meu Deus, cantarei com grande. É o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ele é grande para mudar toda a tua vida, para restaurar toda a tua vida. Diz assim, versículo 9: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, daquela sacrifício que era colocado e queimado. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o quê? Fogo do altar. O sacerdote vestirá a túnica no 10, 11, depois despirá suas vestes. 12, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está lá o fogo, está lá a oferta, o fogo representando muitas vezes a presença de Deus, o fogo que representa Deus, e a palavra de Deus diz que o fogo não poderia se apagar no altar, certo? Quem era responsável por manter o fogo no altar? Os sacerdotes. O sacerdote é responsável por manter o fogo no altar, o fogo que representa a presença de Deus, o fogo que arde na chama, que arde no teu coração. Se não há sacerdotes, o fogo apaga. Paulo, lá em Tessalonicenses, diz assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. E quando o sacerdote não realiza as suas funções, o fogo do altar apaga, a presença de Deus se retira, nós ficamos entristecidos, nós fazemos cultos que começam a virar rituais, porque está faltando a chama, está faltando o vigor do Espírito. E por que está faltando? Porque o sacerdote não está realizando a função dele.
outro, você pode vários, outros, só para você, pastor, está forçando a barra, está bem. Davi também entendeu isso. Lembra que Davi tentou levar a arca? Quem lembra disso? 1 Crônicas 13, não precisa abrir. Levar a arca e não usou os sacerdotes. Usou outras pessoas. O que aconteceu? Uzá morreu e a arca a arca que representa a presença não pôde ser levada. E Jerusalém e Davi ficaram sem a presença. Depois Davi entendeu que sem sacerdote, sem presença. Aí o que ele fez? Não, agora eu sei. É eles que vão carregar a arca. Eles é que vão colocar a arca no meu tabernáculo. E mais ainda, eu vou colocá-los lá em turnos, de hora em hora, para que eles possam adorar, para que eles possam servir. Porque enquanto eles estiverem servindo, a presença de Deus estará naquele lugar. Diga comigo. Sem sacerdote, sem presença. Então, quando eu não estou, por exemplo, intercedendo pelo meu grupo, pela minha igreja, pelo meu lar, é mais do que esperado que o fogo esfrie. E quando o fogo esfria, é muito ruim. Porque ao invés de executarmos a função de sacerdotes, como o fogo foi saindo, a presença foi se retirando, apagando, começamos a executar outra função. Função de juízes, de condenadores. Fulano, Beltrano, pastor, a ovelha, Joãozinho, sempre. Porque quando as nossas mãos não se erguem, os nossos dedos apontam. Pior, porque agora não só se apaga o espírito, mas se entristece o espírito. Porque não fomos chamados para ser juízes. Fomos chamados para ser sacerdotes. Jesus fala, não julgam os outros, por favor. Não condenem os outros, essa não é a função de vocês. Não façam isso. E aí Deus se ira. E quando Deus se ira, nos nossos dias, Ele não vem como fogo derrubando tudo. O Espírito dEle apenas se afasta. E os nossos cultos dependem de um louvor técnico melhor, de um pastor cheio de emoção. Quem faz a diferença no culto? É a presença do Espírito. E portanto, sacerdotes do Senhor. Diga para o seu irmão, você é um sacerdote. Deus te chamou para ser sacerdote. A pergunta básica de hoje é: você tem sido um sacerdote? Você já entendeu a importância do sacerdote? Sem ele, sem fogo. Sem ele, sem presença. Sem ele, nós nos desvirtuamos totalmente. Começamos a fazer o que não fomos chamados. Deus se ira. Deus se afasta. Você tem sido um sacerdote no teu grupo 3C? Pastor, você tem sido um sacerdote na tua igreja? No teu ministério? Ana, você tem sido um sacerdote no louvor? Líderes de 3C, você tem sido sacerdotes? Tem ouvido o que as pessoas falam? Tem visto o momento delas, se importar com esse momento, e como representante diante de Deus, orando por elas, esperando que Deus dê uma palavra para você, de orientação, de encorajamento, de direção.
Se você, líder, não estiver fazendo isso, se você é pastor, não estiver fazendo isso, você estará limitando totalmente aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Veja como ele está confirmando no celular. Está chamando para dizer, é isso aí. Pode dizer para ele que ele está certo. Não desiste. Você tem sido um sacerdote na tua casa. Mas todos falam, o marido é o sacerdote do lar. Sim, mas todos são sacerdotes. Todos. Esposa, você tem sido sacerdote do teu marido? Tem ouvido, tem intercedido? Esposo, Ari, você tem sido sacerdote de Maria? Reinaldo tem sido sacerdote de Maria? Pais, vocês têm sido sacerdotes dos seus filhos? Ou vocês vivem reclamando dos seus filhos? Filhos, vocês têm sido sacerdotes dos seus pais? Ou vivem censurando seus pais? Se vocês querem que a presença de Deus se manifeste nas suas casas, recebam no coração essa atribuição que Deus deu e comecem a exercitar a cada dia. Porque Deus quer operar, Deus quer se revelar, Deus quer surpreender, Deus quer modificar, mas é necessário fogo no altar. Essa é a nossa parte, pelo menos no que se refere aos sacerdotes. Ainda dá tempo para ir um pouquinho mais antes da ceia. Então eu quero que você entenda que sem presença, sem sacerdote, sem presença. E eu quero que você entenda esse contraste que a palavra esclarece. Quando não exercemos a função dos sacerdotes, perdemos o rumo, mesmo vindo à igreja. Tornamos juízes, entristecemos o espírito e o fogo apaga, a fé esfria. Quando exercemos o ministério de sacerdote, o fogo se mantém aceso. A chama do Espírito arde em nossos corações. Vidas vão sendo edificadas. Vidas vão sendo restauradas. E a habitação de Deus vai sendo edificada nesse corpo espiritual que aqui está. Olhe para trás, os líderes lembrem. Em abril de 2013, Deus falou para a gente fazer 3 coisas. Orar para que Deus mandasse vida para ser restauradas. E Ele tem mandado. Quer ver? Quantos vieram aqui de abril de 2013 até agora? Que você nunca tinha... Levanta, por favor, o braço. Olha só. Você também é aquele outro lá. Está começando. Abril de 2013, um ano. Olha só. Só aqui temos. À noite tem mais um monte. Às 8 tem mais. Deus tem respondido, mas Ele também pediu que a gente orasse outra coisa, para que essas vidas fossem restauradas aqui. E Deus está nos ensinando para que vidas sejam restauradas. Um primeiro ministério tem que ser restaurado em nós. Precisamos voltar a ser sacerdotes do Senhor, que se importam, que oram. Essa casa será chamada casa de oração. Oh, os sacerdotes oram. Hoje teremos aqui intercessão pelos lares, pelas famílias. Você pode estar aqui. Então, o que Deus está querendo nos sacudir, eu quero fazer. E o mais bonito, eu comentei sexta-feira. Isso eu aprendi no início da minha caminhada com Cristo. Quando eu comecei a orar por outras pessoas. Quando eu comecei a interceder por elas. Foi que eu comecei a ouvir a voz de Deus.
Você, quando começar a interceder, quando você começar a exercer o papel de sacerdote na tua vida e nesse lugar, você vai ser surpreendido por Deus. Ele vai começar a falar. Porque você está fazendo o seu papel, Deus vai confirmar e dizer, e Deus quer que aquela vida ali seja transformada, Deus quer que aquela vida ali seja restaurada, Deus precisa de um sacerdote para interceder. Quando você começa a se levantar como esse sacerdote, Deus diz, fala assim com ele, faz isso com ele, aí você vai lá e fala aquilo com ele, e Deus confirma, e quando Deus confirma, a tua fé é edificada, a vida dele é restaurada e a tua vida é restaurada. Quando você não entende esse propósito, você fica na oração só, Senhor, me dá, 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 me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Às vezes não é hora de Deus dar a você. Então você fica no me dá, me dá, me dá, me dá, meses, ano, acontece nada, não vê o poder de Deus, não vê Deus falando, a tua fé esfria. Então Deus nos ensina a ser independentes, é pedra viva, conectado com outra pedra viva, conectado com a outra pedra viva, e Ele e o Espírito Santo vai edificando esse prédio maravilhoso, para que Deus possa vir, habitar e manifestar da sua glória. O meu irmão trouxe a trombeta, então eu vou pedir aos irmãos licença. Não é desrespeito, não é irreverência, é uma forma da tua mente guardar esse momento. Deus já confirmou muitas vezes no meu coração que esse é um tempo de restauração. E nós aprendemos na última palestra de 2014 que trombetas eram usadas por Moisés no acampamento para várias coisas, entre elas para comunicar algo. E eu quero comunicar agora aos irmãos. E eu quero comunicar ao reino do Espírito que é tempo de restauração, mas é tempo de, em primeiro lugar, de restauração do ministério dos sacerdotes nesse lugar. Era o sacerdote que tocava, vem cá, era um levita que tocava. Te apresento o levita de plantão. Vem, Cleusa, você está com medo, cara? Você nunca mais vai esquecer esse momento. Não sei se ele vai conseguir. Diga assim, pela fé, o meu irmão vai conseguir. Você entendeu o que nós vamos declarar agora? Então ele toca 2 vezes, eu falo e você repete. Mais uma. Aleluia. Fica de pé. Diga, Senhor, obrigado por esse dia, por esse tempo que estamos vivendo. Nós discernimos que é tempo de restauração e entendemos que temos um ministério dado por Ti a cada um de nós, que confessamos não tem sido executado do jeito que Te agrada. Hoje, diante de Ti, levantamos um compromisso de cada um de nós, de abraçar o ministério de sacerdotes. É tempo de sacerdotes restaurados. Repete, é tempo de sacerdotes restaurados
para que esse lugar seja habitação do nosso Deus, para que nesse lugar o poder de Deus e a glória de Deus possa se manifestar de forma como ainda não se manifestou, para que teu nome seja exaltado e glorificado. Ensina-nos, Senhor, durante as próximas mensagens, cada detalhe desse ministério, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode saudar o teu Deus por isso. Obrigado, meu irmão. Então, nessas próximas palestras, nós vamos estudar isso. Diga, é tempo de restauração, mas em primeiro lugar, é tempo de sacerdotes restaurados. Aleluias. E você começa com o pastor. Pode sentar. Começa com o pastor. Se importa com o seu lar. Se importa com seus amigos, com seus irmãos, com o seu grupo. Líder, ouve mais. Ora mais. Recebe uma palavra de Deus e devolve. Reinaldo, se importa mais. Ora mais. Eu quero falar. Eu quero usar a tua boca como profecia para que vidas sejam restauradas. Cada um aqui, Deus quer fazer isso. Eu quero. Eu quero. Aleluia. Podemos ir agora para a ceia, mas sem antes entender também esse momento. Paulo disse, é necessário que vocês venham a discernir o quê? O corpo. O corpo, uns chamam corpo de Cristo, outros chamam igreja, outros chamam o templo espiritual. Esse corpo espiritual que aqui está é interdependente. Essa ceia é mais do que você e Deus. É nós com Deus e Deus conosco. Se prepara agora para ter o encontro com Deus. Vamos servir a ceia em nome de Jesus. Quão grande é meu Deus. Meu Deus, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus, quão grande. Está abençoado já. Carlos Eduardo já orou. Pode servir o pão. Aleluia. Ele é a própria luz. Ele é a luz. E as trevas vão fugir e tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. É o meu Deus, dizer, quão grande é o meu Deus, uma vez mais, quão grande Ele é.
quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Antes de encerrarmos, Deus me trouxe à mente coisas que aconteciam comigo, agora aqui, quando eu estava sentado aí que nem você. Começou uma fase na minha vida em que eu vinha à igreja, e às vezes eu olhava ao redor, e Deus me mostrava uma pessoa, e dizia, vai lá. No início eu achava que era a minha carne, mas aí eu fui experimentando. Fui lá, chegava perto da pessoa, e aí Deus falava, fala isso para ela, e eu com muito jeitinho dizia, Deus falou. Eu dizia assim, não sei não, irmão, eu acho que tem uma palavra aqui para você. Em algumas dessas vezes, para não dizer a maioria, a pessoa chorava na minha frente. Ali Deus estava começando a me ensinar o ministério de intercessão, o ministério de edificar uns aos outros, o corpo de Cristo crescendo, sendo edificado, cada um sendo usado de uma forma, da forma que Deus quer, para que toda a habitação de Deus seja construída. Ele não quer que o pastor seja um ungidão, ou o líder do grupo seja um ungidão, não. Ele quer que todos participem da maravilha, da manifestação, do poder e da glória dele. Abre o teu coração e começa a se importar, e começa a dizer, Senhor, quando chegar no santuário, eu vou fazer a minha oração, mas eu também vou começar a olhar para o lado. E se tu quiseres abençoar alguém através da minha vida, eis-me aqui. E você pode imaginar como aquilo afetou a minha fé. A gente começa a ficar um gigante da fé quando vê Deus falando através de nós. E aí somos restaurados. Essa é a mesa maravilhosa que Jesus Cristo nos deixou. Um dia estaremos lá com Ele, na ceia definitiva, no banquete celestial. Mas hoje aqui é uma sombra ainda, como era o tabernáculo daquilo que vai acontecer, como é hoje daquilo que vai acontecer. Mas desde já temos a nossa tarefa, temos a nossa responsabilidade. E quando fazemos aquilo que Deus pediu, algo maravilhoso acontece aqui e agora. Olha para o lado, olha para o outro. Alguns hoje já serão tocados, porque Deus quer restaurar esse ministério de falar, não força nada, e sempre que seja uma palavra encorajadora ou consoladora. Naquele dia o Senhor chamou seus discípulos e disse, esse é o meu corpo, que dou em favor de vós. E Ele realmente deu esse corpo, lá naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Jesus, os três elementos num. Ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele era o templo, o próprio Deus habitando nele. E Ele era o sacrifício. E Ele se entregou para que nós pudéssemos estar aqui, edificando a casa dEle. Fique de pé quem puder. O véu que separava, já não separa mais. Pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. Você que está com problema de enfermidade, uma das mãos no pão, outra mão
do coração. E ore comigo agora, Senhor. A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E nesse momento, Senhor, a tua palavra está sendo declarada para que o reino do Espírito ouça e para que teus anjos de poder e glória realizem aquilo que precisa ser realizado, para que teu nome seja exaltado e para que os necessitados sejam aliviados no nosso meio. Cura meu irmão da direita, cura meu irmão da esquerda, cura meu parente que não pôde estar aqui. Aleluia. Visita eles onde eles estão. Que a sua bênção, Senhor, seja estendida a eles. Toca na mente daqueles que estão confusos, Senhor amado, e traga-os de volta à tua casa, para receberem da tua graça. Obrigado por essa manhã. E declaramos que sentamos à mesa de Jesus Cristo, a mesa mais farta do universo, a mesa que preenche todas as necessidades. Eis-nos aqui, diante de ti, gratos, cheios de fé, dando glórias a ti e comendo o pão, conforme tu nos ensinastes. Comamos todos. Podemos servir o suco. Ele é. Aleluia. O tempo está em tuas mãos. O começo Pode sentar, e irmão. o fim. Quando acabar, O começo e o fim. Os três se formam em um. aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande Ele é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! quão grande Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Diga, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Hoje você vai ver. Nos dias de hoje você vai ver, não face a face, mas você vai ver tudo aquilo que Ele vai fazer. Esse grande Deus maravilhoso, aquele que responde à oração dos sacerdotes. Você vai ver Ele operando na tua casa, na tua vida, na tua igreja, no teu grupo, e você vai dizer: esse Deus é grande, porque esse casamento não estava indo bem e voltou a estar bem, porque aquela pessoa estava enferma e ela foi curada, porque eu estava com um problema sério no meu trabalho e Deus abriu as portas, porque eu tenho uma causa impossível e Deus respondeu. E nesse momento, diante do sangue, do símbolo do sangue de Jesus, permita-me ser o teu sacerdote. Eu quero agora que você feche os teus olhos. Eu não conheço, eu devia estar ouvindo, mas não dá. Alguns aqui eu conheço.
o teu pedido. Faz esse pedido grande, porque teu Deus é grande. Senhor, a tua palavra foi pregada. Tu nos chama, Senhor, para restaurar a oração nesse lugar. Essa casa precisa voltar a se chamar casa de oração. Cada templo pessoal, individual aqui, voltar a ser chamado casa de oração. Cada sacerdote que tu nos chamaste, Senhor, aqui, comece de novo a ser sacerdote. Mas é necessário que venha um exemplo de cima, Senhor. E nesse dia agora, eu quero, Senhor amado, entrar na tua presença por esse sangue aqui representado, pelo sangue de Jesus, e colocar cada uma dessas petições que estão no coração dos meus irmãos amados, dos teus filhos amados. Pai amado, Pai adorado, vem agora e responde. Vem agora e considera. Abre um canal aqui nesse lugar, Senhor, para que teus anjos subam e desçam, levando, Senhor, os pedidos e trazendo as respostas, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja glorificado. Cura o enfermo agora, abre portas de emprego agora, restaura lares agora, edifica a fé daquele que está, Senhor, frio. Dá discernimento àquele que está confuso. Dá sabedoria àquele que está andando pela carne. E acima de tudo, Senhor, reacende a chama do teu Espírito nesses corações. Coloca aquela sede, aquela fome de estar junto de Ti. Coloca neles a certeza de que, seja quem eles forem, eles são de Cristo e a oração deles é ouvida, Pai. Agora eleva você o teu pedido ao Senhor. Adaralabashada lavasada la adaralabashada lavasada lavashai ora lavasai oda lavasada raia dai dai yada lavasai. Quão grande você vai ver com os seus olhos a resposta de oração. Aleluias, porque Deus quer edificar você, porque Deus quer habitar em você, porque Deus quer se manifestar em você e através de você. Oh meu Deus. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, o vinho, e disse: esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Eu agora sou o sumo sacerdote. Eu agora, o véu já não separa mais. Agora vocês têm acesso ao Pai. Vocês podem chegar à presença dEle com fé, com ousadia e reverência, porque Ele está ouvindo a oração de cada um de vocês. A minha obra está se completando aqui nessa primeira fase, para que vocês recebam e sejam edificados para a habitação de Deus. Deus tem o propósito de habitar na vida de vocês. Diga: obrigado, Senhor. Eu estou nessa aliança, coberto pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo, e recebi hoje um desafio no meu coração. Não terei mais as atitudes que tinha, e tua sede, a fome de Ti, já está sendo implantado pela fé, em nome de Jesus. Bebamos todos. Aquele que beber dessa água jamais terá sede.
E essa água é de graça. Levanta teus braços e recebe agora aquilo que Deus quer fazer nesse local. Ele quer se mover, Ele quer tocar, Ele quer consolar alguns, aleluias, quer sacudir outros. Meu filho, tu és meu, tu já fostes usado, eu quero continuar te usando. Não fica preso no teu passado. Vamos. Levanta e anda, levanta, porque teu Deus é grande. O teu Deus é maior do que você, é maior do que o teu pecado, é maior do que o teu abismo, é maior do que a tua depressão. Tão grande. Sopra, Espírito. Vem, fogo do Espírito. Vem nesse lugar. Aleluia. Todos juntos. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande. Hoje você vai ver com os olhos espirituais, mas um dia você vai estar lá em cima. E aí você realmente vai se surpreender com a grandeza do Deus que você serve. Dá a mão para o seu irmão do lado. Diga assim: eu quero orar por você. Pode dizer para ele: eu quero orar por você. Eu preciso que você ore por mim. Diga: obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa. Que essa palavra fique gravada nos nossos corações e que sejamos bem-aventurados em aprender a exercitar o sacerdócio segundo a linhagem de Jesus, um sacerdócio santo, restaurado para a glória de Deus e para alívio dos necessitados. Te pedimos agora, leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua mão protetora. E Senhor, ouve a causa do meu irmão, contempla o meu irmão, consola meu irmão, edifica meu irmão, edifica a tua casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!